Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais esta tarde e noite. Que possamos aproveitar ao máximo esse momento que estaremos juntos aqui nessa reunião de amor. E como nós sempre dizemos, possamos estar abertos, receptivos, para que a espiritualidade de famílias possa estar conosco e nos ajudar. E como nós falamos, né, assim que pomos os pés aqui dentro, nós já estamos sendo assistidos. Só precisamos estar abertos para receber tudo o que viemos aqui buscar. Não só a palavra amiga, como que hoje a Elizabeth estará trazendo para nós, então vamos envolvê-la com o nosso carinho, com o nosso amor, para que ela possa fazer tudo o que ela preparou essa noite para nós. Mas antes de começarmos, vamos aos recadinhos da semana. Lembrando que amanhã, segunda-feira, nós temos o Evangelho no Lar, que é uma luz que nós acendemos nos nossos lares quando fazemos o Evangelho. E com a pandemia, tivemos que nos adaptar, né? Então, nós temos essa reunião que, às vezes, tem pessoas que fazem sozinhos, ou não tem muito jeito, e sempre em grupo é mais gostoso, né? Apesar de cada um estar no seu lar. Então, quem tiver interesse de estar participando do Evangelho lá, é só acessar, entrar em contato conosco através do Zap, 097 092 14 40 42. E por esse número, né, por esse Zap, dá para acessar todas as atividades da casa. Tá? Então, amanhã, segunda-feira, às 8 horas, entrar uns 5 minutinhos antes para poder já ir se preparando. Tá? Temos o Evangelho no Lar. Na terça-feira, nós temos as palestras, o tratamento, também às 20 horas, que é presencial e online. Pedimos para aqueles que vierem presencial que cheguem uns 10 minutinhos antes para poder ir tomando um passe de entrada, para já ir se ambientando com a casa. Ok? Então, amanhã, terça-feira, às 20 horas, nós temos palestras, tratamentos. Na quarta-feira, nós temos leitura do Evangelho com o seu Jaime a 1h30. E também, a partir da 1h30, passa a funcionar o bazar, que é onde a casa arrecada dinheiro, uma das formas da casa arrecada dinheiro para as necessidades da casa. E aproveitando, nós pedimos, né, para que frequentem o bazar, né? Nós temos os livros, nós temos roupas, brinquedos. Então, quem quiser presentear alguém, né, dá uma passadinha no bazar, que além de estar podendo economizar um pouquinho, porque as coisas no bazar são um pouco mais em conta, também ajuda a casa. Então, quarta-feira, 1h30 até 4h da tarde. Nós temos também, na quinta-feira, tínhamos, né, os estudos que se encerraram essa semana, mas já em fevereiro nós retomamos. Quem tiver interesse em estar estudando a doutrina, peço para que já comecem a fazer as inscrições, tá, para o ano que vem. Tá bom? Nesta sexta-feira nós não teremos vibrações de amor, tivemos nesta sexta passada, então teremos agora só no dia 23. As vibrações são online e presencial. Tá? Eu costumo dizer que é uma oportunidade que a casa dá para nós pormos em prática aquilo que nós estamos aprendendo com a doutrina, né? Que é o fazer o bem. Não basta não fazer o mal. Temos que fazer o bem. Temos que pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Temos que espalhar amor para a humanidade, que é o que está precisando, né? Que todos nós estamos precisando. Então, na sexta-feira, não é essa, na próxima, dia 23, teremos vibrações presencial e online. Tá bom? Então, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer
à espiritualidade amiga, aos mentores desta casa, aos nossos mentores que estão conosco nesta nossa jornada, nos auxiliando, nos assistindo. Vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, que inspire a Elizabeth, que ela trará esta noite para nós. E vamos agradecendo a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Só um recadinho. Lembrando que no Natal e no Ano Novo nós não teremos atividades. Bom, obrigado, gente. Boa noite, boa tarde a todos, né? Que delícia começar assim, ouvindo música, né? Música maravilhosa, uma alegria estar aqui. O tema que nos passaram hoje, para falar hoje, é a depressão sob a ótica espírita. Porque ou a gente já passou por essa situação, ou a gente conhece alguém que já passou ou está passando. Então, o que eu trouxe aqui foi uma pesquisa assim, bem rápida de um artigo da Associação Médico Espírita, que é formado de médicos e psicólogos da Espíritas, né, uma associação que tem em vários estados. É um artigo que está na internet, foi publicado em 2006, e trouxe também as considerações de um espírito chamado Hermance Dufour em 2 livros, Escutando Sentimentos e Reforma Íntima Sem Pai do Filho. Quem psicografou foi o Vanderlei Soares de Oliveira. E o outro livro, Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, o que eu trouxe aqui, né, é baseado na AME, na Hermance e no Manuel Filomeno de Miranda. Então, a depressão, ela tem uma ocorrência muito grande no mundo inteiro, mas, infelizmente, a tendência é aumentar, né, segundo os estudiosos. É uma doença crônica, mais ou menos grave, né, e, assim, se apresenta em todas as faixas etárias, desde crianças até idosos. E para ser caracterizada como depressão, esses sintomas precisam estar presentes por pelo menos 2 meses. Aí o psiquiatra vai medicar como depressão, né? Então, quais são os sintomas psíquicos? É o que acontece, assim, no nosso emocional. Aquele humor depressivo, né? A pessoa está sem vontade de fazer as coisas, uma tristeza persistente, um desinteresse geral. Vocês não têm nem vontade de sair de casa, nem de tomar banho, né? Casos mais graves. Em alguns casos, a pessoa fica desanimada, em outros casos, até a pessoa entra num desespero. Né? São 2 faces da mesma moeda. Muitas vezes a pessoa está revoltada por causa das perdas, né? São fracassos que aconteceram na vida, desencarne de entes queridos, perda de emprego. E, no caso das pessoas depressivas, elas têm uma baixa tolerância à frustração. Então, ocorrem, né, as contrariedades da vida, elas logo sucumbem e sentem, assim, insegurança, falta de esperança, têm dificuldade de fazer escolhas, de raciocinar, de se concentrar no trabalho, nos
estudos, se sente sozinha, às vezes está no meio da família, está no meio dos amigos, mas tem um sentimento de abandono, de achar que está abandonada, ela se sente assim. E ela também tem um sentimento de inutilidade, de vazio existencial. Aí também surgem pensamentos negativos, uma ansiedade assim que não dá para explicar o porquê, muitas vezes sentimento de culpa e, infelizmente, até né, muitos chegam ao suicídio. A depressão é a maior causa do suicídio. E os sintomas fisiológicos? O que acontece no nosso corpo físico? Alterações do sono, do apetite, do interesse sexual, né, da libido, dores pelo corpo físico, cefaleia, que é dor de cabeça, né, taquicardia, problemas gástricos e alterações no comportamento. Então, crises de choro, retraimento social, isolamento. Às vezes a pessoa fica muito agitada ou outros ficam muito lentos, né? Esses dois sintomas também ocorrem no depressivo. E nos jovens tem casos até de pessoas que se automutilam. Então, por isso que é muito, muito urgente compreender a depressão e como uma doença da alma, da alma. As causas são múltiplas, né? Então, tem os fatores predisponentes, aqueles que predispõem, são fatores de vulnerabilidade, sabe? Estão lá latentes. A pessoa já nasce com esses fatores. Por exemplo, em encarnações passadas, a pessoa errou muito, e aí vem com esse sentimento de culpa na alma que não é identificado. Então, é um fator predisponente. E tem um fator preponderante, aquele que acontece no aqui e agora, que prepondera. São fatores que precipitam, né, essa vulnerabilidade que o espírito pode trazer. Então, são as dificuldades da nossa vida diária, as pressões, né, do meio ambiente. Então, esses fatores latentes, essa predisposição a ficar no estado depressivo, está no gene, na nossa carga genética. E se manifesta. Quando esse gene se manifesta, por exemplo, a pessoa traz na sua genética essa vulnerabilidade a ter depressão. Aí, como a situação, né, da sua vida está muito complicada, né, tem assim catástrofes, guerras, perdas. Aí o que acontece? Esses fatores latentes que estão na nossa genética se manifestam, vem à flora. E aí causam distúrbios químicos no nosso cérebro. E aí surge a depressão. Olha aqui o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier, ele fala assim: trazemos predisposições pré-mórbidas. Quer dizer, nós trazemos algo latente em nós que depois pode eclodir na forma de doenças. Aí ele dá o exemplo dos oncogenes, são os genes do câncer. Então, né, os cientistas dizem, todos nós temos genes do câncer. Em alguns, esse gene se manifesta, em outros não. Mas, aí o André Luiz fala, sentimentos de mágoa, de rancor, de ódio, podem acordar esses genes e aí o câncer aparece. Aí a gente pode perguntar assim, tudo bem, né? Todos nós passamos por vidas de muito estresse. Às vezes mais, né? Às vezes menos. Por que algumas pessoas, diante desse estresse, deprimem, entram na depressão? E por que outras pessoas se fortalecem ainda mais? Por quê? O que difere? O estresse é tudo aquilo que nos agride, que vem de fora para dentro, é um agente estressor, né? Um agente agressor. A nossa resposta ao estresse
Se nós adoecemos, também se chama estresse. Agora, o importante é a resiliência. Resiliência é como nós conseguimos lidar de uma forma melhor ou pior com o estresse. Qual é essa nossa capacidade? E como desenvolver a resiliência? Né? A resiliência é a mola. A mola, a gente comprime a mola, solta a mola, ela volta para o estado original. Isso é resiliência. A pessoa passa por um momento difícil, mas ela se recupera. Ela volta à sua normalidade em mais ou menos tempo, dependendo do que aconteceu, né? Mas tem pessoas que não. Surgem esses problemas externos, ela cai e não levanta. Então, como nós vamos desenvolver a nossa resiliência, essa fortaleza diante das dificuldades da vida? Buscando conhecimento, né? Assim, desenvolvendo nosso intelecto, né? Buscando o autoconhecimento, quem eu sou, como é que eu ajo, como estou, quais minhas fraquezas, e fazer a reforma íntima. Quer dizer, isso é um desenvolvimento moral. E aí, se a gente tem todas essas ferramentas, um conhecimento maior e um autoconhecimento, nós sabemos quem nós somos e o que queremos também melhor, a gente lida melhor no nosso dia a dia com as pessoas, com os eventos, os nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis. E aí é uma troca de apoio, né? Quando a gente se dá bem, a família, no emprego, com os amigos, a gente dá apoio, a gente recebe apoio. Esse apoio mútuo é importantíssimo no caso das pessoas que estão passando por esse momento de depressão. Quando esse relacionamento é assim, saudável, de apoio mútuo, o que acontece? Isso já é comprovado cientificamente. O nosso cérebro produz endorfina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio do bem-estar. E diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. E com isso, nós fortalecemos a nossa resiliência, aumentando a endorfina, diminuindo o cortisol, se sentindo, né, melhor, mais forte, mais esperançoso, nós aumentamos a nossa resiliência, a nossa coragem, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus e em nós mesmos. E para a psiquiatria, né, para a ciência, tem dois tipos de depressão. A endógena, então a pessoa já nasce predisposta à depressão, com essa carga genética que não produz endorfina suficiente, dopamina, né, noradrenalina, ela vai precisar tomar medicação pro resto da vida. E tem a depressão reativa, ou seja, o ambiente é que é estressor. Então a pessoa reage se deprimindo. Aí o que diz a AME, Associação Médica Espírita, que também são estudos científicos também, mas também estudos da doutrina espírita. A depressão pode ser kármica, e aí ficou registrado no gene, né? Toda aquela nossa culpa de vidas passadas, nós trazemos a nossa genética e aí temos essa predisposição. Ou a depressão pode ser reativa, como dizem os psiquiatras, né? Então é o ambiente que nos judia, vamos dizer assim. E tem mais uma questão que a AME traz para estudo. É a obsessão. Por quê? A obsessão, né? Quando algum espírito quer nos prejudicar. Aí eles dizem que a obsessão tanto causa a depressão como agrava a depressão. Se a pessoa já é depressiva, a obsessão pode causar, pode agravar, né? E o Manuel Filomeno de Miranda, né, o espírito, ele fala assim, ele foi psiquiatra quando encarnado, né? Ele fala assim, o obsessor age no nosso material genético. Ou na hora da fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se unem para formar o zigoto, e depois das divisões celulares ocorrem mutações, ou o obsessor age nesse nosso material genético, na fecundação,
Ou, de outra forma, aumenta o estresse do nosso dia a dia, atrapalha a nossa vida, né? E o obsessor é o hóspede. Pode ser um inimigo do passado. Ele bombardeia ondas mentais, né, na nossa mente. Aí o Manuel Filomeno de Miranda fala, são verdadeiros elétrons, essas energias negativas do obsessor, que desorganizam as nossas conexões neuronais. Então, o nosso cérebro é formado de neurônios, que são conectados, né? Mas eles não estão grudadinhos. Entre um e outro tem um espaço e aí tem o caminho do neurotransmissor. E aí o obsessor, ele também pode atuar aqui no nosso cérebro, nessas conexões nos nossos neurônios, desequilibrando a produção dos nossos neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então, para a AME, né, a depressão é um processo auto-obsessivo. A pessoa faz uma rebeldia, ela não aceita a vida que tem, não aceita o que ela é, não aceita as perdas pelas quais passou, que é um aprendizado difícil, né? Mas é. Por que é uma auto-obsessão? Porque é uma energia destrutiva que o depressivo lança para si mesmo. Pode ser até de forma inconsciente, às vezes de forma consciente, caso da mutilação do jovem. Então, a AME fala que a depressão, no fundo, é uma auto-obsessão. A origem está nessa auto-obsessão. E olha que interessante. No início do século XX, Sigmund Freud, pai da psicanálise, né? Ele, estudando a depressão, ele falou assim que é uma raiva introjetada. Sabe, a gente engole sapo, engolir sapo? Isso é uma auto-obsessão. Aí, na década de 60, um psicólogo americano, Aaron Beck, ele não concordava com Freud, que fosse assim, né? Uma raiva que a gente engole e que a gente lança para dentro da gente mesmo. Uma raiva que a gente tem da gente mesmo. Aí o Aaron Beck, ele pesquisou milhares de pessoas depressivas e ele falou, não, realmente, os depressivos, eles se sentem incapazes e não que estejam. Eles acham que não merecem ser felizes. Eles, por isso, acham que precisam ser punidos, até de uma forma inconsciente. Aí o Aaron Beck fala, são crenças disfuncionais, né? É auto-obsessão. A pessoa se agride mentalmente. Falando em crenças disfuncionais, eu não sou capaz, eu não mereço ser feliz. Dois espíritos, a Joana de Ângeles e a irmã Ciducco, elas não falam em crenças disfuncionais, mas é a mesma coisa. Elas falam em crenças limitantes, que é sinônimo, né? Então a pessoa acha, eu sou um inútil, né? São crenças limitantes. E aí, essas duas autoras, elas falam que essas crenças limitantes, que o Adão fala que são disfuncionais, né, na psicologia, nós fomos construindo há milênios. Há milênios nós fomos achando que não somos um nada, sabe? E muitas vezes essa crença limitante, essa autodesvalorização, é alimentada e reforçada na infância, no caso de educação castradora, né? Então, o que nós precisamos fazer? Tomar consciência. Olha, essa minha crença limitante tem lógica isso que eu estou pensando? Será que eu estou exagerando? Tem que, assim, analisar de uma forma racional, fazer essa autoanálise. Sabe? Transformar essa crença disfuncional, ou crença limitante, em coragem, em esperança, em determinismo. Eu posso, eu vou em frente, eu sou capaz, né? Eu sou filho de Deus. Então, Freud fala que a raiva que a gente engole, introjetada, é auto-obsessão. Ele não fala em auto-obsessão, mas é a mesma coisa. O Aaron Beck fala em autodesvalorização, que é auto-obsessão. Então, vamos retomar assim, a classificação da depressão. Na psiquiatria, tem a depressão endógena, que a pessoa já nasce, está lá num distúrbio genético, tem que tomar remédio para o resto da vida.
E tem a depressão reativa, né? O ambiente está muito judiante. Para a AME, tem a depressão kármica, também está genética, é o karma que a gente traz, né? Dos erros do passado, a culpa que a gente alimentou, e a depressão reativa, né? Então, eu não tenho resiliência suficiente para vencer os obstáculos da vida. A irmã Sidufo, espírito, fala em depressão primária e secundária. A primária é essa reativa, sabe? O meio ambiente traz um estresse muito grande, né? Mas a primária é essa endógena da psiquiatria, essa kármica da alma, que trazemos das encarnações passadas. Então, olha que interessante ela explica no livro Escutando Sentimentos. Ela fala assim, sabe, as pessoas que em outras vidas cometeram muitas maldades, quando desencarnam, algumas, né, diante de seus enormes erros, se tornam prisioneiros das trevas. Vão lá no plano espiritual, se tornam prisioneiros. E aí, quando reencarnam com severas psicoses. Psicose, a pessoa está fora da realidade. A pessoa psicótica, ela tem delírio. Ah, eu sou Jesus. Ela tem alucinação, ela ouve vozes, sente coisas, ela vê coisas, mas não é mediunidade. É o cérebro que, né, a mente que está descontrolada. E aí, nessa psicose, pode ter também o agravante do obsessor ou não, né? Até a pessoa, assim, psicótica, ela se sente perseguida, sabe? E aí a irmã se fala assim, tem outras pessoas que se equivocaram, né? Nas encarnações passadas, todos nós, né? A gente ainda não é santo, não é anjo, não é se equivocou tanto assim, né? E também tem seus méritos, Jesus disse, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Aí, quando desencarna, vai lá para o plano espiritual e adquire uma maior lucidez, se arrepende, né, do mal que cometeu e entra num processo de tristeza. Essa autopercepção, né, tudo que fez, ter se arrependido, a leva no processo de tristeza. Qual é a função da tristeza? Ninguém gosta de ficar triste, né? Não é ruim ficar triste, mas tem uma função tão importante a tristeza. Aliás, nada do que Deus fez é inútil, né? A tristeza tem a função de ampliar a nossa consciência. Olha, por quê? Quando a gente está triste, a gente faz assim, uma introversão, né? A gente faz assim, de volta para gente, para dentro da gente mesmo. A gente se desliga do mundo exterior. Aí, nesses casos, esses espíritos perceberam assim um alto desvalor, sabe? Uma menos-valia, né? Uma falência das vidas, da forma como viveu as vidas anteriores. Isso ficou registrado no perispírito. Tudo fica registrado no nosso perispírito, esse corpo energético que une espírito e corpo físico. E aí é importante que esse espírito se perdoe, que se ame. Eles fazem até tratamentos no plano espiritual antes de reencarnar para acerenar essa mente culpada. Mas trabalhar, né, essa culpa, mas nem sempre é suficiente. Aí reencarna com depressão, uma desilusão de si. É o que Aaron Beck fala, né, o psicólogo americano, é uma autodesvalorização, a pessoa se desvaloriza. Aí a irmã se fala, o núcleo da depressão é desapontamento consigo mesmo. Isso em nível espiritual, lá no inconsciente. A contrariedade diante da vida, uma incapacidade de viver, né, de aproveitar a vida, de conviver com a frustração. A pessoa, sabe, ela se frustra por qualquer coisa. Aí a irmã se fala assim, de não poder ser o que se quer e ter que aceitar como ela é. Então, sabe, essa contrariedade com a vida? Pessoa queria ser diferente, queria ter uma vida diferente, mas não é, não tem, a vida dela é aquela, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, sabe, a pessoa, esses
espírito, essa pessoa encarnada, ela entra numa insatisfação crônica, né? Com a vida. Aí parece que nada dá certo. Olha o que a irmã se fala. Não é que nada dá certo, é que não saiu, né, como aquela pessoa queria. Ela queria de um jeito, mas aconteceu de outro. Essas são as lições da vida. E aí, como não sai do jeito que ela esperava, né, ela se frustra muito, ela fica desapontada. E ela disse que a irmã se tocou. Esse desapontamento, olha só, é altamente educativo para a alma. Esse que o depressivo não entra na revolta, no desânimo, né? Porque você quebra o nosso orgulho, esse desapontamento. Ah, eu não sou o último pacote da bolacha, não sou um nada. Lógico, né? Tem meu valor, mas também não sou, né? Melhor pessoa do mundo. É cair na real. A irmã se fala. Sabe a parábola do filho pródigo? Assim, o filho mais jovem pede a herança, a sua parte da herança para o pai, sai pelo mundo, gasta tudo, cai na miséria, sofre, aí volta todo envergonhadinho para o pai, e o pai o recebe de braços abertos. Aí ela fala, nós somos esses filhos pródigos que esbanjamos a herança do pai, os nossos talentos, a nossa inteligência, os recursos materiais que a gente recebeu nessa vida e em outras vidas, todo o apoio que tivemos, esbanjamos, esbanjamos a herança do pai, somos esses filhos pródigos. E agora nós estamos nessa fase, essas pessoas que estão em depressão, de sofrimento, de construir a humildade, de combater o orgulho, a intolerância com as próprias falhas, de auto-perdoar-se, auto-aceitar-se. Olha, a lição, a grande lição é o auto-amor, né? A irmã se escreve assim, no fundo, permanece o desejo impotente de querermos a vida conforme nossos planos, mas tudo conspira para que tenhamos a vida que precisamos. Nosso desenvolvimento espiritual, né? E a carne aqui, essa existência física, é muito ínfima perante a eternidade. É só um momento de aprendizado, né? Então, essa depressão primária, crônica, é uma neurose. É uma neurose. A neurose é quando a pessoa tem dificuldade de se adaptar à realidade e não está contente com a vida, né? Na psicose, a pessoa está fora da realidade. No neurótico, ele está encaixado na realidade, só que tem uma briga dentro dele, entre aquilo que é um conflito interior, né? Entre aquilo que ele queria, entre aquilo que ele pode, entre aquilo que ele gostaria, entre aquilo que ele não pode fazer, não deve fazer. Isso tudo gera um estado de inquietude interior. E a pessoa perde o prazer de viver por causa desse conflito interior. Aqui a irmã se traz uma lista das várias neuroses. Todos nós somos neuróticos, todos. O Freud falou que não tem ninguém normal no mundo. E todos somos neuróticos. Não estamos completamente adaptados à realidade. Aqui, lendo essa lista, a gente vê que a gente se encaixa em muitas. Ó, segundo a irmã, quais são os vários tipos de neurose? Neurose de apego. Apego. Quando a gente fica assim, preocupado com alguma coisa com as perdas, a gente fica aflito com as perdas, a gente não aceita, né? A gente é apegado às nossas entes, ao nosso emprego, ao nosso carro, à nossa casa, né? A gente ainda é muito apegado. Então, a neurose de apego. E a neurose de perfeccionismo. Sabe, a gente quer ser perfeito, quer mostrar para o mundo que a gente é o máximo. Por quê? Porque temos medo de nos frustrarmos. A gente não aceita fracasso. Neurose de vergonha, quando a gente não se autoaceita. Neurose de domínio, que a gente quer controlar tudo. Isso é um desgaste energético. Neurose de culpa, que leva à autopunição. Neurose de ansiedade. A pessoa é assim, ela fala assim, sabe, tudo que eu faço não dá certo. Eu tento melhorar, mas não consigo, e fica naquela ansiedade, né? Neurose de autopiedade.
Então, a pessoa se sente vítima. Tudo que acontece na vida dela, às vezes são coisinhas de nada, deixa ela transtornada, ansiosa, aflita, né? Neurose de martírio. É preocupação com coisas inúteis, com fatos que às vezes nem vão acontecer. A gente fica preocupada, será que vai acontecer daqui a 5 minutos, amanhã, não sei o quê? E nem sempre isso acontece. Olha quanta neurose, né? Eu me encaixo, acho que em todas, viu, gente? Em maior ou menor grau, eu me encaixo em todas. Quer dizer, isso é uma é uma dor educativa, que educa a nossa alma. Ela fala, é uma silenciosa expiação reparadora para a gente melhorar o nosso espírito. E essa lição a gente, sabe, desprezou há milênios. Esse filho pródigo que somos, né? Esbanjamos a herança do pai. E aí a irmã se fala, depressão é essa intimação da vida. Ó, vem cá, vem cá. Agora, né? Vê se aprende. Sabe? Ela fala assim, a depressão é uma convocação da nossa própria alma a mudanças inadiáveis. Já tivemos muitas oportunidades. Durante milênios já tivemos essas oportunidades. E o mundo está nesse momento de transição, né? Por isso que essa mudança precisa ser inadiável, né? A irmã se fala, somos contrariados pela vida para educar o nosso espírito. Então, a depressão é uma medicação amarga, sim. A depressão é essa neurose entre o querer, o poder e o dever, né? Quero uma coisa, mas não devo. Posso isso, mas não devo. E ela fala, é um aprendizado, olha, intensivo de olhar para dentro da própria alma. Então, o depressivo, ele está passando por um aprendizado intensivo de olhar para dentro de si mesmo, para o seu self, para a sua essência divina. Não ficar só alimentando o ego. O ego é o nosso modo de nos relacionar com a realidade aqui e agora. Então, o ego busca o ter, os prazeres mundanos. E olha, a irmã se fala, a depressão é o começo do resgate de si mesmo. Que nós nos perdemos, estamos perdendo, né? Há milênios estamos nos perdendo. É o começo do resgate de si mesmo. Depois de milênios de ilusão, de orgulho, de amor. E ela fala, quando nós não olhamos o nosso verdadeiro eu, quando a gente, né, não percebe as necessidades da nossa alma, surge um vazio, sabe? Um vazio existencial. Aí, o que a gente preenche? Como a gente preenche esse vazio? Com coisas materiais. E aí vem a culpa, porque a alma não foi alimentada. O prazer real é aquele que nos traz equilíbrio, que nos gera sofrimentos posteriores. Então, eu vou lá numa festa, como, ai, que maravilha, comi 20 brigadeiros, né? Feliz da vida, um prazer material, mudando, no dia seguinte estou doente, né? Então, é um prazer que nos adoece. E como tratar a depressão? Então, corrigir essa deficiência de neurotransmissores, né? Serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, a pessoa tem que ir no psiquiatra para tomar medicamentos antidepressivos. Mas a AME fala, Associação Médica Espírita, que os antidepressivos são muito, muito necessários, mas tratam só o sintoma, só a superfície do problema. A causa, a gente viu, está lá no espírito. Então, como é que a gente trata, né, esse nosso espírito doente? Com estudos para compreender as leis de Deus, né, compreender que existe a lei de causa e efeito, tudo que a gente planta, a gente colhe, a gente não está sendo vítima da vida dos outros, né? A pessoa que acredita na existência de Deus, ela se enche de consolo, de conforto, de esperança, e isso combate os sintomas da depressão. Porque tem uma cartilha na internet sobre o suicídio que fala
a desesperança é um dos sintomas muito fortes da depressão. Buscar o autoconhecimento, fazer a reforma íntima, e as psicoterapias ajudam muito. A reforma íntima melhora o nosso estado vibratório, né? E quebra a sintonia com o obsessor. Olha, a irmã se fala que a reforma íntima atua no nosso código genético, no interior das nossas células, chamado RNA. E, além de melhorar o nosso estado vibratório, que equilibra aquela produção bioquímica de neurotransmissores. A prece também, né? Porque a gente faz uma conexão com Deus, que é o poder, fonte suprema da natureza, e a gente obtém recursos. A fluidoterapia, né? Então, o passe, água fluidificada, viagem no nosso perispírito, nas nossas células, o atendimento mediúnico. Então, porque às vezes, né, o depressivo pode estar com uma obsessão, está com a sua mente desequilibrada, é uma antena defeituosa que atrai espíritos afins, né? O tratamento fraterno para orientar tanto os familiares como o próprio depressivo, mas o tratamento espírita não dispensa o tratamento médico, de forma alguma. O trabalho voluntário, que aí a pessoa se sente útil, se sente capaz, né? Aumenta a autoestima. E só para terminar, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala assim: avançamos pouco a pouco para a eliminação das terapias realizadas mediante a aplicação de drogas, antidepressivos, ansiolíticos, mas que ainda são necessários. E esse livro, Tormentos da Obsessão, foi escrito em 2001. Ele fala que tinha mais de 200 tipos de psicoterapias alternativas: fitoterapia, acupuntura, reiki, doim, energização com cristais, com metais, com óleo, com perfume, florais de bar, tudo isso, né, bioenergia, tudo isso é muito eficaz. Ele fala assim: o medicamento psiquiátrico age no nosso sistema nervoso, aqui, nos nossos neurotransmissores. Mas a doutrina espírita, com tudo isso que nos traz, dizer que nossa alma é imortal, vai nos fazer compreender que a cura, né, está na nossa reforma íntima, numa profunda mudança de vida, de comportamento, e aí nós vamos modificar a raiz do nosso problema. E aí nós conseguiremos a autocura. E aí a irmã se fala: olha, seria trágico esse fenômeno social, né, da depressão estar assim, cada vez mais presente no mundo inteiro. Seria trágico se esse fenômeno social, né, fosse considerado como um simples indício externo. Ela falou assim: não. Na verdade, sob a ótica da medicina convencional, esse aumento de casos de depressão é algo assim trágico, agravante, preocupante. Sob a ótica da imortalidade da alma, porque o espírito se arrepende, faz auto-reflexão e busca autotransformação, é uma bênção de Deus. Então, o depressivo está voltando para a casa do Pai, está nesse trabalho intenso de mudança interior. Lógico que é difícil, sofrido, mas ele está curando a sua própria alma. É maravilhoso, né? Tudo isso que a doutrina espírita nos ensina, todo esse esclarecimento, todo esse consolo, né? Muito obrigada pela atenção, amigos. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Obrigada. Estamos em profundo trabalho de melhora, né? Muitas vezes nós não percebemos, né? Tocamos a vida de forma autônoma, né? Automática, e não tomamos rédea na nossa vida,
deixando ir na maré, ir na onda, né? Então, fica aí a reflexão, né? Para que possamos realmente regaçar as mangas e realizar esse trabalho interno, essa melhora que, como foi bem dito, não é fácil, mas não é difícil. É só começar. Como tudo na vida, é só começar. Depois que começou, pegou um embalo, a gente vai, né? E vamos lembrando, né, que dia Natal, Ano Novo, nós não estaremos, não teremos atividades, mas voltamos no dia 8, acho, né? Acho que dia 8, próximo domingo. Então, voltamos às atividades. Tá? O estudo, né, começa só em fevereiro. Bom, então vamos agradecendo a Deus. Vou fazer a prece dos caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem, que assim seja. Tenhamos todos uma ótima noite, uma ótima semana, e que possamos fazer dessa semana uma semana melhor. Uma em paz e até domingo que vem. Obrigado. Volte mais.